Olá, queridos, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo à Escola dos 5 Ministérios, aqui do Pastor Fábio, e muito bom dia, né? Seja bem-vindo à 10ª aula. Nós vamos dar a 10ª aula, hoje é quarta-feira, a 10ª aula da escola. Tem sido extraordinário, querido. Tem sido muito bom essa revelação que o Senhor tem trazido à nossa vida através dessa escola. A Escola 5 Ministério é uma ferramenta que o Senhor nos deu para trazer o conhecimento das Escrituras de uma forma simples e profunda da palavra. E hoje nós estamos aí já com 10 aulas, cada aula de 1h30, né, de terça a sexta-feira ao meio-dia. Por que, pastor, ao meio-dia? Um horário, querido, aonde o Senhor pediu para mim fazer. Eu só obedeci aquilo que eu senti no meu espírito. E o interessante é que essas aulas elas estão gravadas. Então, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar os links das 9 aulas anteriores. Também deixarei o link do grupo do WhatsApp, tá? Particular do Pastor Fábio, onde nós temos um grupo chamado Grupo da Escola dos 5 Ministérios, onde eu posto ali tudo que é necessário, vídeos, PDF, os banners das aulas, o banner dessa aula vai para lá também, tá bom? E também estará o link do Telegram da escola e o link do grupo do Facebook, tá bom, querido? O grupo do Facebook da Escola dos 5 Ministérios. Lembrando, querido, que se você puder nos ajudar a compartilhar esse vídeo e também enviar aí nas redes sociais, Instagram, e convidar os seus amigos para que eles possam participar e aprender, tá bom? Porque seria isso, ajudaria muitas pessoas. Você está fazendo um trabalho de evangelista, tá bom, querido? Eu vou dar 2 minutinhos para você compartilhar com as suas redes sociais, enquanto eu compartilho aqui também. Logo voltamos, já oramos, iniciamos a 10ª aula da Escola dos 5 Ministérios. Só um minuto.
Já temos 4 pessoas online. Vai compartilhar aí para nós, querido, para nós estarmos já começando. Pronto, agora eu acho que ficou legalzinho. Dá para entender o quadro, né? Vamos começar então, pessoal? Vamos orar. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos estar começando, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos muito felizes de estarmos aqui, compartilhando a Tua Palavra. Derrama da Tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito transborde através dessa escola. Que essa escola e essas aulas que estamos liberando aqui nesse horário, seja para alimentar aqueles que sentem sede e fome, aqueles que precisam ter um encontro real com o Senhor, aqueles que precisam receber da Tua Palavra, alimentar a sua alma, o seu espírito, o seu corpo da verdade. A verdade é a graça manifesta em nós, é o amor do Pai. A Tua Palavra está aberta, Senhor, nós vamos liberá-la nessas redes sociais, para que o mundo possa crer, e o mundo possa saber que o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o nosso Salvador, e o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para nos salvar. O seu Espírito está dentro de nós com a vida eterna, mas também está sobre nós, nos capacitando a recebermos toda a revelação da palavra, a entendermos toda a verdade das suas escrituras. Por isso, Senhor, te pedimos hoje, que cumpra a tua palavra em nós, que o nosso conhecimento possa se alargar e avançar a cada dia mais, para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos e clamamos diante do Senhor hoje, para todos sempre. Amém. Amém, querido. Já temos aí alguns irmãos online, né? Vamos estar começando mais uma aula. Ontem nós paramos aqui em Cristo, nós já falamos de todo esse processo. Estamos com um projeto, esse projeto chama O Caminho do Vencedor, e o tema, a economia de Deus. Entendemos que Deus tem uma economia, uma administração, isso na Bíblia chama de administração, chama de o governo de Deus sobre a terra, é o governo do Senhor. Então, querido, nós queremos aprender isso, e nós vemos já 10 aulas estudando cada ponto da história. A escola dos 5 ministérios, a visão do Evangelho da Graça e do Reino, ela nos ensina não somente pontos pequenos das Escrituras, mas nós ampliamos
a nossa lente para ver um todo do Evangelho, para ver um todo, desde a eternidade passada à eternidade futura, desde o homem original que foi feito corpo, alma e espírito, ao destino do homem, o homem perfeito. Então nós temos uma lente a qual nós ampliando para ter um entendimento mais profundo e concreto das Escrituras. Então, entendendo isso, querido, nós percebemos que o homem ele foi criado perfeito em Deus, para existir em Deus, para ser completo em Deus. Mas Adão pecou, e quando Adão pecou, lá em Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28, Adão foi criado. Gênesis capítulo 3, do 7 em diante, o homem cai, e quando ele cai, ele perde aquilo que nós chamamos do corpo espiritual do homem. Ele perde a parte espiritual do homem, aonde ele perde a consciência, ele perde a comunhão, a consciência e a intuição. Ele perde então a direção de Deus. Eu vou colocar essa parte bem aqui, ó. Vê, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu puxar. Aqui mesmo. O Espírito, ele é comunhão, ele é consciência e ele é intuição. Quando o homem pecou contra o Senhor, querido, a primeira coisa que o homem perde é essa parte do corpo, do ser humano, do ser do homem, né? Ele perdeu a comunhão. Comunhão vem de ser um em Deus, um em Cristo. Então ele perde essa comunhão, ele perde esse contato com Cristo. E perdendo de ser um com Deus, o corpo espiritual do homem, ele morre. Aqui em Adão ele morre, e quando ele morre em Adão, a Bíblia diz que o homem perde a unidade com Deus. Perdendo a unidade, ele perde a consciência de Deus, que é aquilo que está em Romanos 12:2, que diz a boa, agradável e perfeita vontade. Então o homem não entende mais o plano eterno de Deus, o homem não entende o plano original de Deus, o homem fica perdido, ele não tem a consciência de Deus, ele não entende Deus, ele não entende, então ele se perde de Deus, porque ele perdeu o contato com o mundo espiritual, né? Hebreus capítulo 11, 3 vai dizer que pela fé, cremos que os mundos foram criados pela palavra. Então existe o mundo espiritual e o mundo físico, e o homem agora só tem a pré-existência, a sua realidade é física, não é mais espiritual. Então o homem, perdendo a consciência, também perde a intuição, que é a vontade, o querer e o pensamento de Deus. Ele se perde, a ponto dele não mais conseguir entender Deus. E aquilo que Deus tinha criado como homem original, o sonho de Deus, o plano de Deus, que era viver no homem, o homem viver em Deus, o plano de Deus que era que o homem fosse a imagem e a semelhança de Deus, nesse exato momento, ele se perde, não tendo mais esse contato com Deus. Então lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, Deus então pega a palavra, o processo de restauração do homem. Vou colocar aqui, ó. Processo de restauração do homem. Então Deus ele decreta agora o processo de restauração do homem, e nesse processo de restauração do homem, em 7.000 anos, em uns 7.000 anos, nesses 7.000 anos Deus quer restaurar o homem que era original e se perdeu, e agora o Senhor está no processo de restauração. E essa é a grande dificuldade da igreja de hoje. A igreja de hoje, no século que vivemos, as igrejas,
elas estão focadas no bem-estar do homem, na bênção para o homem, no homem dar adoração a Deus, que isso é ótimo, mas esse não é o ponto central, porque se eu não entendo o processo de restauração do homem, se eu não entendo o plano eterno do homem, se eu não amplio a minha visão para ver todo o contexto, então eu vou perder muitas coisas, eu vou viver buscando migalhas, enquanto eu deveria estar sentado na mesa, comendo com o meu mestre, com o meu Senhor. Então, no processo de restauração do homem, Deus começa a delinear o seu plano, que nós chamamos a economia de Deus, entendeu? A economia de Deus é o plano de Deus para o homem, ou nós poderíamos chamar do propósito eterno de Deus para o homem, o sonho de Deus original para o homem. Querido, se você não tiver essa compreensão perfeita, você não consegue entender as Escrituras, você não consegue compreender a vontade de Deus sobre a terra. Então, por isso que nós temos trazido essas aulas aqui, para trazer essa compreensão, para trazer isso ao homem, para que o homem possa compreender, né? Os irmãos aí que nos seguem aí nas redes sociais, que está estudando conosco, possa entender isso. Voltando para o contexto, querido, então em Adão, Deus entrega a primeira palavra. Qual palavra, pastor? A profecia que o Senhor dá, na verdade o Senhor decreta sentenças. A primeira sentença o Senhor deu à cobra, a serpente, dizendo que ela seria o pior animal entre os animais peçonhentos, e também se arrastaria sobre o seu ventre, do pó comeria. Do pó, quando fala do pó, ele fala do pecado do homem, porque o homem do pó fala de carne. Então a sentença para a serpente foi que ela viveria do pó da terra. Vou colocar aqui, ó, serpente, mulher e o homem. Aonde está isso, pastor? Vamos buscar lá, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 vai ter as 3 sentenças desse processo de restauração. Por quê? Porque eu preciso entender um todo. A profecia foi dada em Adão, mas ela corre toda a história da nossa humanidade. Até hoje estamos vivendo sentenças que o Senhor deu no jardim do Éden. Então ele vai dizer assim, ele diz, então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pós comerá de todos os dias da tua vida. Então a serpente vai comer o pó da terra, que nós podemos colocar pecados da carne. A mulher, o Senhor também dá sentença à mulher. Vamos lá, ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência. Não, versículo 16. E a mulher diz: multiplicarei grandemente a sua dor, e a tua conceição com dor dará a luz, e o teu desejo será para o teu marido. Então vamos colocar, o parto com dor, submissão e o desejo será para com o marido. Agora, para o homem, o Senhor deu que ele vai trabalhar e maldita é a terra.
Mas o Senhor declara lá no Jardim do Éden, no versículo, pega aí, coloca aí, tá? Vamos pegar aqui, vamos trazer para cá. Gênesis 3, versículo 15. O processo de restauração do homem. Ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então lá em Gênesis, querido, nós vamos compreender isso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor declara o processo de restauração do homem. Declara um processo de restauração do homem. Como será esse processo de restauração? Ele diz: olha, da semente da Eva, da mulher, ou do homem, que nós chamamos o homem que Deus tinha criado da mulher, nascerá da descendência, da semente. Então essa semente, ela vai passar de geração em geração, até que venha Jesus, a semente. Essa semente que foi profetizado 4.000 anos atrás, em Adão. 4.000 anos da época de Cristo, ok, querido? Então o Senhor declara: da semente da mulher, pisará a sua cabeça, quer dizer, esmagará a sua cabeça, terá vitória, mas você ferirá o calcanhar, né, dessa semente. Então em toda a geração nós percebemos que Cristo, que Deus, veio pisando a cabeça da serpente, mas ela mordendo o seu calcanhar. Então em Adão, o Senhor profetizou o processo de restauração do homem. Entendeu aí, querido? Então, em Adão, mas aí Adão, o que acontece? Saindo de Adão, já tem a queda do homem, a segunda queda do homem. Qual a segunda queda do homem, pastor? Quando os anjos caídos, que desceram com Lúcifer do céu, que foram banidos, eles coabitaram lá em Gênesis capítulo 6, com as filhas dos homens. Então os filhos de Deus, já aprendemos em Hebreus capítulo 12, 9, que o Deus é pai dos espíritos, por isso que ele é o pai de Adão, né? Nós podemos colocar aqui Adão, ele foi o primeiro filho, e Jesus, o último filho de Deus, Então nós ficamos 4.000 anos sem que a terra pronunciasse Deus como pai, mas Deus como Senhor, como general, como Senhor dos exércitos, como Yahvé, é o chamar, mas nunca como pai. Por quê? Porque não havia na terra, em 4.000 anos, um só filho de Deus. E isso aí, querido, não se fala nas igrejas. As pessoas não têm esse conceito, não entendem isso. Isso é poderoso, porque ser filho de Deus é o processo original. Entenda que todo o trabalho de 7.000 anos de Deus sobre a face da terra, ainda falta 1.000 anos, que é o milênio. Todo esse processo, o único desejo original de Deus, a economia de Deus, o projeto de Deus é que aquilo que o homem perdeu, que foi a vida de Deus dentro dele, a vida eterna. O homem no jardim tinha um fôlego de vida, mas se ele come da árvore da vida, ele seria um espírito eterno. Então Deus, ele tem um projeto, e o único projeto original de Deus é estabelecer o reino, o governo dele dentro do homem, é estabelecer a vida de Deus dentro do homem. E para isso ele profetizou em Adão a semente que caiu com os anjos caídos. Então Deus precisou o quê? Em Noé, destruir todas as coisas com o segundo dilúvio. Mas acabando a geração de Noé, Noé vem para a terra, e a descendência de Noé já cai de novo, e aqui se constrói o primeiro governo, né? O primeiro reino humano, que é a Torre de Babel, com Nimrod, né? Um grande líder da sua época, e ele construiu tijolos e betume, que é coisas feitas da mão do homem, né? E construiu uma torre que tocasse o céu, e nela colocou o seu nome. Então aqui foi a terceira rebelião do homem, a primeira no jardim do Éden, a segunda com os anjos caídos, a terceira na Torre de Babel. Então Deus percebe que o homem, cada vez que a semente está caminhando, ela se perde. Por que a semente se perde? Porque o homem perdeu o corpo espiritual. O espírito do homem estava morto para com Deus, então ele não tinha comunhão com Deus, ele não tinha consciência da plena vontade de Deus, não tinha consciência do que Deus quer, do que Deus fala, do que Deus vive. Então o homem vai se perdendo.
Novamente, então, Deus separa a semente que é Abraão. E em Gênesis capítulo 2, Deus separa a semente, e separando a semente, logo após o homem precisa ser levado ao Egito e se torna novamente escravo. Ele tem uma mentalidade escrava, ele está perdido. Então Deus precisa dar a lei a Moisés e separa outra vez a semente, protege a semente que profetizou em Abraão. E nós paramos aqui. Em Abraão o Senhor entregou a promessa, é a segunda aliança. Mas em Moisés ele deu a lei, 10 mandamentos, 613 preceitos, que é protetor e tutor do homem. Então nós terminamos aqui em Cristo. Cristo nasce aos 33 anos. Cristo começa a fazer a sua obra, né? Então nós temos aqui, presta atenção, nós temos só na Bíblia 2 alianças do homem. A primeira aliança foi dada a Moisés, que é o tutor para guardar a promessa da segunda aliança que o Senhor deu a Abraão. Então Moisés, a lei de Moisés é o protetor da primeira aliança, que é a promessa que toda a família da terra seria bendita. A descendência de Abraão, que é a descendência de Noé, que é a descendência de Adão, que é a semente profetizada, nasceria. Essa semente, querido, é Cristo. Cristo é a semente que havia de nascer. Entendeu? Cristo é a semente que havia de nascer. A semente, quando fala de semente, nós precisamos entender isso. O que é semente? E existe sobre a terra 2 sementes. Olha só, vou colocar aqui 2 sementes. Primeira, Espírito Santo, que é o de Deus. Segundo, Espírito do Anticristo. Existem 2 sementes sobre a terra: a semente do Espírito Santo, que foi profetizada em Adão, que correu toda a geração e trouxe Cristo, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor cobriu Eva, e no útero de Eva, que é o barro, né, então o Espírito que tocou no barro se tornou alma vivente, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então esse é o contexto. Então nós temos 2 Espíritos sobre a terra que está operando. Temos 2 raças. Quando Deus olha no céu, Deus deve ver 2 raças: a raça de Adão, alma vivente; a raça de Jesus, Espírito vivificante. Alma vivente, Espírito vivificante. Alma vivente, Espírito vivificante. Nessas 2 gerações estão correndo todo o plano eterno de Deus. O que nós devemos aprender agora? O que nós partimos de Cristo. Cristo é a semente que a lei protegeu a promessa de Abraão. Coloque isso aí no seu caderno. A lei, que é a primeira aliança, é o primeiro contrato, o Velho Testamento, ele trouxe a proteção, o tutor, para que a promessa dada a Abraão se cumprisse em Jesus. E agora nós vamos partir desse ponto, da semente. O que é essa semente? Por que essa semente? E os textos, né, que nós vamos ler hoje, para que nós possamos entender. Você entendeu aqui a sentença? Então, maldita é a terra pelo homem. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, a maldição, o pecado que é a morte, e pelo pecado a morte, por isso que todo homem, né, se tornaram pecadores. Então, a maldição sobre a terra é a morte. Não haveria morte se Adão não tivesse pecado. Então o que Cristo veio fazer? Em Adão entrou a morte, mas em Cristo entrou a vida. Olha aí, está pegando? Em Adão entrou a morte, o pecado, mas em Cristo entrou o perdão e a vida, a graça. Entendeu? Então essa semente agora que está nascendo, nasceu uma segunda humanidade, uma segunda raça, uma raça a qual o Senhor chama de Espírito vivificante. Então eu e você somos espíritos vivificantes. Se você ainda anda em Adão, você é alma vivente. A sua alma quer viver, e a sua alma é contra o Espírito. Vou colocar aqui, ó. Alma. A alma é pensamento,
emoções, vontades. Então, presta atenção, nós temos duas gerações sobre a terra, uma que anda pelo Espírito vivificante, tem comunhão com Deus, entende a vontade de Deus e tem as intuições que Deus tem, ou cumpre a imagem e a semelhança de Deus. Mas também tem a geração que nós chamamos de alma vivente, o que anda pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias motivações, das suas emoções, e faz a sua própria vontade. Então, querido, olhando aqui para Cristo, a semente que foi profetizada em Adão, caída e quase que se perdeu em Gênesis 6, mas foi recuperada em Noé, precisou destruir uma geração, mas que quase se perdeu na Torre de Babel. Deus teve que invadir o mundo físico e confundir as línguas para que não se perdesse a semente. Então veio Abraão, o Senhor separou os judeus, ou o povo de Israel, e 430 anos depois tira do Egito com uma mentalidade escrava, mas dá para eles a lei para fazê-los se tornarem novamente um governo, terem ética moral e saber como ter a cerimônia de adoração. Então ele protege, essa lei que é tutor, protege a promessa dada a Abraão. E agora nós vamos entender essas coisas, indo lá para João capítulo 12. João capítulo 12, você pode abrir aí, querido? Presta atenção, quem está comigo aí? Eu tenho 6 pessoas. O Júnior, coloca um oi aí, querido. Coloca, eu estou aqui, pastor. Eu estou aqui. Isso, a arca foi criada para a proteção da semente. Muito bem. Perfeito, Júnior. É isso aí, né? Aqui em Noé, o Senhor protegeu a semente, matando o cordeiro e tirando a pele dele, cobrindo Adão e Eva, né? Ali foi a salvação de Adão. Em Noé, a salvação de Adão foi a arca, que é símbolo de Jesus, né? Símbolo de Cristo. Em Abraão, o Senhor deu a promessa a ele e preparou o cordeiro para que ele não precisasse sacrificar Isaac, né? Foi a salvação pela fé. Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. Em Moisés, o Senhor deu a lei para proteger o povo de não se autodestruir. E em Cristo, o Senhor veio cumprindo a promessa dada no Jardim do Éden da restauração, do processo de restauração do homem. Então estamos num processo, querido, de restauração. E quando nós entrarmos aqui no período da graça, você vai perceber que intensifica esse processo de restauração. E isso é sobrenatural, porque agora você vai perceber, querido, que você não é só mais um sobre a terra, que você não é um perdido sobre a terra, que você não nasceu de uma violação, de um casamento somente. Você está incumbido, você está dentro de um processo eterno, de um plano eterno de Deus. Você é alguém especial. Agora, a única coisa que você precisa descobrir, se você é espírito vivificante, porque você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou você é alma vivente, você caminha pela sua alma, está afastado daquilo que é o plano original de Deus. Amém, querido? Presta atenção à palavra João 12, versículo 24. Antes de nós lermos João 12, lembrando que a religião, a palavra religião vem de religar, nós falamos ontem, né? E eles, aquilo que deveria ser em Moisés, né? A lei que deveria em Moisés ser 10 mandamentos, 613 preceitos, 361 proibitivos, 248 cumpritivos que deveríamos cumprir. Nessa lei deveria proteger o homem, mas o que o homem fez? Em João capítulo 2, do 11 ao 25, nós aprendemos que o homem fez da lei uma religião. Essa religião deveria religar o homem a Deus, deveria levar o homem para perto de Deus, porque religião vem de religar do grego. Mas em vez da religião trazer o homem para perto de Deus, ao contrário, a religião estava afastando o homem de Deus, né? Porque uma religião, toda religião sobre a face da terra, precisa ter 4 pontos: um templo onde habita a glória desse Deus, um sacerdote é aquele que media entre o homem e esse Deus,
porque o entendimento é que todo homem é pecador e só o sacerdote tem santidade para entrar. Leis que são normas e regras para se apresentar e para caminhar servindo a um Deus, e sacrifícios que tem que dar a esse Deus para que agrade ele não amaldiçoa a terra, e para que não agrade ele e ele destrua a terra. Então isso significa religião. O que essa religião estava fazendo com a semente, com a produção dessa semente? Em vez do povo, da humanidade se achegar a Deus, a religião estava afastando o povo de Deus, a ponto de nós termos política, corrupção no templo, temos pessoas tendo lucro, mentindo, destruindo pessoas, manipulando, que é o que nós vivemos hoje aqui no mundo, querido. Essa é a condição da religião que temos sobre a face da terra. Destruição, corrupção, em vez dela religar o homem, ela tem feito do homem capacho de Satanás. Por que, pastor, isso acontece? Porque, como eu disse para você, nós temos duas sementes sobre a terra. A primeira semente é o Espírito Santo dentro do homem, que vai conduzir. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, do 14 em diante, vai dizer assim, que somente o homem natural não entende as coisas do Espírito, não entende as coisas do Pai, porque não tem comunhão, não tem intuição, não tem consciência, mas somente o homem espiritual entende as coisas do Espírito. Então o que acontece? Quando Jesus nasce, e ele cresce, e ele é batizado por João Batista, ele compreende que aquela religião da sua época estava afastando o homem de Deus, então ele precisa tomar novas atitudes, e Cristo começa a tomar um trajetório totalmente diferente, ou na verdade, a trajetória de Jesus é a mesma do projeto original, fazer que todo homem tenha a semente de Deus dentro dele, que é o Espírito Santo, a vida de Deus, a pessoa de Deus, a vida eterna. Amém, querido? Então, em João capítulo 12, versículo 24, vai dizer assim, vamos começar a partir do 20, presta atenção que Jesus já veio, nós já passamos aqui pelo templo, como ele entra no templo. Então Jesus voltando para o templo, irmão, presta atenção, Jesus voltar para o templo Deus é tremendo, meu Deus. Presta atenção, Jesus voltar para o templo, quando aqui em João 2, do 11 ao 25, quando Jesus chega ali, destrói os cambistas, pega um chicote, derruba todas as mesas, era o Senhor voltando para dentro do tabernáculo, é a simbologia. Presta atenção, Júnior, presta atenção, Jesus voltar para o templo, em João capítulo 12, é Jesus voltar para dentro do homem. Lembra que tabernáculo significa homem? Significa o homem, é Jesus voltar. Mas quando Jesus chega para voltar para o tabernáculo, a religião da época não permite que Jesus volte para dentro do tabernáculo, que a glória volte para dentro do tabernáculo, não permite. Por quê? Porque a religião impede que Deus viva plenamente dentro do homem. Por isso que o Senhor teve que romper o quê? A estrutura religiosa daquela época, quebrar, e que se destrói o templo, destrói aquela cultura babilônica, cultura egípcia, cultura medo-persa. Você está entendendo o processo, Júnior? Que é, meu Deus, isso é muito forte mesmo, Júnior, Então quer dizer, Jesus foi rejeitado de voltar, que a glória voltasse para o homem, que é o projeto original. Então o que o Senhor deve fazer? Um caminho, um contorno nesse caminho. Como? Vamos agora para o texto aqui de João, versículo 20, João 12, 20, diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa da Páscoa. Este, pois, dirigiu-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogava, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe disseram a Jesus, e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, segui-me, e onde eu estiver, ali estará também os meus servos.
e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim, e esta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Até aqui, presta atenção, querido. Presta atenção. Deixa eu apagar essa parte. Presta atenção só para você ver que interessante é isso. Nós precisamos entender isso aqui para você aprender uma verdade. Quem é Jesus? Ele é a semente de Deus. Querido, por favor, não vai sair por aí dizendo que Jesus, que o pastor Fábio está dizendo que Jesus, o sêmen de Deus é o Espírito Santo. Não é isso, é o derivado da palavra. A palavra escrita, só passar algo. A palavra semente vem de sêmen, vem de vida, vem do princípio da vida, vem do cerne da vida. Então, quando nós entendemos, presta atenção. Então nós temos agora a primeira semente e a segunda semente. A primeira semente nós chamamos ela, querido, de Adão. A segunda nós chamamos de Jesus. Nós temos duas sementes, né? Essa semente é conduzida pelo espírito do anticristo, que Satanás entrou através da morte, ou o espírito de vida. Então nós poderíamos colocar aqui que a morte é essa semente, ok? Que fez a alma viver. Então toda pessoa que vive pela alma, ela está conduzida pelo espírito do anticristo, porque ela está vivendo para ela mesma, ela está vivendo o reino babilônico, o reino da Torre de Babel, o governo de si mesmo. Mas toda pessoa que anda na vida, que é a semente, nós podemos colocar o espírito vivificante. Esse aqui é Adão, é o primeiro Adão, que nós fizemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. E o segundo Adão, ou o último Adão, na verdade, que é Cristo. Então, querido, presta atenção. Jesus, ele se declara, ele diz: olha, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, ele fica só. Por que ele declarou essa palavra lá em João 12? Porque, querido, em Adão era o primeiro filho de Deus. Por que o primeiro filho de Deus? Porque em Adão ele tinha o espírito, ele tinha a semente de Deus dentro dele, o corpo espiritual. Mas ele morreu, então essa primeira semente, ela morreu para com Deus, se tornou criatura de Deus, e agora ela é alma vivente, Mas a segunda semente, ou o segundo filho de Deus, então nós temos o primeiro filho de Deus e o segundo filho de Deus, ou o último filho de Deus, chamado Jesus. Amém, irmãos? Então, olha só, Júnior, 4.000 anos não havia filho. Então nesse exato momento
momento, no ano zero, que é antes de Cristo e depois de Cristo, no ano zero só existia um Filho de Deus sobre a terra, somente um, não existia mais. E como foi que ele se tornou Filho de Deus? Como foi que isso aconteceu? E aí nós precisamos ler alguns textos. Vamos lá? O primeiro texto que nós vamos ler é de Gênesis capítulo 12. Vamos lá. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 vai ser entregue a promessa em Abraão. Ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Presta atenção: e os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui o Senhor deu a promessa. O Senhor disse: em ti serão benditas todas as famílias. Preste atenção, Cristo, que normalmente a gente acha que as pessoas depois de Jesus que são salvas. Não, ele disse que todas, porque Jesus lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Jesus pregou em prisão aos espíritos que estavam mortos e salvou aqueles que estavam em prisão. Então olha só, que interessante, em Abraão o Senhor profetiza a promessa, ok? 28, Deuteronômio 28, vamos lá. Jesus, sabendo que o homem pode se perder, por causa que o homem ainda não tem a semente dentro dele, só está carregando a semente, mas essa semente ainda não nasceu, ela ainda não frutificou, ela está dentro, ela está sendo gerada. Então o Senhor dá agora a lei a Moisés. Presta atenção que a lei para Moisés é a segunda, é a primeira aliança. A promessa foi dada a Abraão, mas se cumpriu a segunda aliança em Cristo. A primeira aliança foi dada em Moisés, e a primeira aliança, querido, ela é, presta atenção, o primeiro contrato, o Velho Testamento, a antiga aliança, ela é composta por 2 cláusulas, 613 preceitos e 10 mandamentos. Repete comigo: o primeiro contrato dado a Moisés, o Velho Testamento, a antiga aliança, ela é composta por um contrato de 2 cláusulas, 10 mandamentos com 613 preceitos. Vamos lá, ele diz assim, 28, e será que se ouvires ao Senhor o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, ele diz: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí tem: bendito será na cidade, bendito será no sair, bendito será no campo, bendito será o vento, e aí vai. Então presta atenção, o que o Senhor disse a Abraão? Abraão, aqueles que te abençoar, eu abençoarei, e os que te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. E ele disse, olha, em Moisés ele disse: se ouvires a minha voz e guardar todos os meus mandamentos e as minhas ordenanças, mandamentos 10, ordenanças 613 preceitos, se cumprires a primeira cláusula do contrato da velha aliança, do primeiro contrato do Antigo Testamento, ele diz: as bênçãos virão e te alcançarão. Que bênção! Que bênção é essa? A que ele profetizou em Abraão. Ok? Segunda cláusula do primeiro contrato, versículo 15: será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, mandamentos 10, estatutos 613 preceitos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldição e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será o cesto, maldito será Maria, e aí vai. Então presta atenção, o que ele disse a Abraão? Abraão, os que te abençoarem, eu te abençoo, os que me amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então a Moisés ele diz: olha, se você cumprir se você não cumprir a primeira cláusula, mas for pego na segunda cláusula, que é a maldição,
não cumprir os 10 mandamentos, 613 preceitos, maldito será, a maldição correrá e te alcançará. Então, querido, o primeiro contrato é: eu tenho que fazer para Deus me abençoar. Se eu não fazer, Deus vai me amaldiçoar. Esse era o primeiro contrato que deu a Moisés. Ele seria o tutor. Nós já aprendemos sobre isso. É só para você entender. Então, o que acontece? Tiago capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. Tiago está lá no finalzinho, Cristo, perto de Hebreus, depois de Hebreus. Próximo livro depois de Hebreus. Você acha Hebreus? O próximo livro é Tiago. Depois veio 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11. Presta atenção no que Tiago vai dizer para a gente entender. Eu estou dando introdução aqui ainda, viu? Já é 1 hora e eu ainda estou na introdução, ok? Mas vai lá que nós já estamos aprendendo muita coisa boa, né? Olha lá, ele diz assim, capítulo 2, versículo 10: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em uma só ponto, tornar-se-á culpado de todas. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matará. Se tu, pois, não cometer adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Olha o que o Senhor está dizendo, quer dizer, se você não cumprir os 10 mandamentos e os 613 preceitos e tropeçar em um, você é réu de 613 pecados. Então presta atenção, todo homem atrás de Jesus, ele era maldito, porque ele ia tentando cumprir a lei, mas chegava um momento que ele não conseguia, então a maldição vinha sobre ele. Então nós podemos dizer que todo homem atrás de Cristo é maldito. Todo homem que está atrás de Cristo, mesmo Abraão, Moisés, mesmo Davi, Samuel, Jonathan, e aí vai, eles eram malditos, porque o céu estava fechado sobre eles, porque nenhum homem conseguia cumprir a lei. Então precisava que viesse um que pisasse a cabeça de Satanás, que é a lei, conseguisse cumprir a lei, pagar o pecado e estabelecer o segundo contrato sobre a terra. E aí nós vamos ir para Mateus capítulo 3. Vamos lá, vamos correr para a gente poder pegar um pouquinho mais. Versículo 13. Pai, só está o Júnior falando, hein? Fala alguém aí, irmão. Mateus capítulo 3, versículo 13 diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim. Pensa que João está tomando as suas decisões próprias. Por que João diz ao Senhor que ele deveria ser batizado por Jesus e não ele batizar Jesus? Porque João ainda não tinha essa consciência, essa comunhão, o pleno entendimento de Deus. Então Satanás ainda manipulava o coração do homem. Presta atenção, 15. Jesus, porém, respondendo, disse: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo as águas, e eis que lhe abriram os céus. Viu o Espírito de Deus descer como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu, a própria voz de Deus, uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me compraz, em quem tem muito prazer. Então presta atenção para você entender o primeiro ponto dessa noite, dessa manhã, dessa aula. O primeiro ponto, presta atenção. O que foi que Adão perdeu? Adão perdeu o corpo espiritual. Adão perdeu o Espírito de Deus dentro.
Porque em vez de Adão comer da árvore da vida, Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu vida para a alma dele. Em vez dele matar a alma e viver com a vida de Deus, ele quis viver independente de Deus. Então, quando Jesus, em vez de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Existem duas árvores que nós decidimos todo dia por ela. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da minha decisão, do meu livre-arbítrio, do reino de mim mesmo. Eu decido o que eu quero para a minha vida. A árvore da árvore da vida é eu decidir sempre pela vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Mas Adão decidiu, dentro do jardim do Éden, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era como se Adão dissesse para Deus: Deus, eu quero decidir por mim mesmo, não quero que o Senhor decida por mim. Entendeu? Eu quero decidir por mim mesmo. Mas Jesus, aqui no batismo, Jesus fez ao contrário. A árvore da vida diz: não, o certo é o Senhor me batizar. João dizendo para Jesus: Jesus disse, não, vamos cumprir toda a justiça do Pai. Quer dizer, eu quero continuar vivendo pela árvore da vida. Entendeu aí? Quem pegou? Jesus então fez a plena vontade do Pai. E aí o que acontece? Quando ele fez isso e ele foi batizado, e batizar, a palavra batizar vem de mergulhar. Batizar vem de vem de mergulhar, de afundar. Então, quando Jesus foi batizado nas águas, era simbolizando que Jesus ia fazer a plena vontade do Pai. Então o Pai abriu os céus e uma voz do céu foi dita: este é o meu filho amado. Agora presta atenção, irmão. Em 4.000 anos, olha, 2.000 anos de Adão a Abraão e 2.000 anos de Abraão a Jesus, não se havia um filho sobre a terra. De repente, Deus abre o céu e declara sobre a terra: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Por que agora Deus diz eu tenho muito prazer? Porque agora a vida de Deus, o Espírito Santo, a semente de Deus, a semente da nova humanidade, um novo filho agora veio sobre a terra. Esse filho agora tem a vida de Deus dentro, a vontade, ele tem a comunhão com o Pai, ele é um com o Pai, ele tem a consciência, ele sabe a vontade do Pai, a plena vontade do Pai, e ele tem as mesmas intuições, o mesmo falar, o mesmo pensar, o mesmo agir que o Pai quer. Uau! Antes da cruz todos eram malditos, isso mesmo, Jorge. Entendeu, querido? Que top! Então agora Jesus, o que Jesus fez? O que aconteceu na história de Jesus Cristo? Aconteceu que toda a profecia dada a Adão, protegida em Noé, protegida em Abraão, profetizada em Abraão e protegida pelo tutor lei, se cumpriu em Jesus. O plano eterno do processo de restauração do homem veio em Cristo. Agora tem um homem na terra, como era o primeiro Adão, antes do pecado, um homem que agora é corpo, alma, mas ele também tem um corpo espiritual, ele existe no mundo espiritual, agora ele é conexão. Deus veio para a terra, como disse João 1:1, o verbo se fez carne. João no capítulo 1, lá no versículo, se não me engano, o versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Uau! Nós vimos a glória do Pai, porque a glória do Pai, sabe o que é a glória do Pai, querido? Abre lá em Colossenses, finalzinho, depois de Colossenses, depois de Efésios, capítulo 1, 26 e 27, lá está a glória do Pai, a glória do Pai. Qual é a glória do Pai, querido? Qual é a glória do Pai? Olha lá, Colossenses diz assim,
O mistério que esteve oculto, Jesus, essa semente, presta atenção, essa semente ela está oculta desde a eternidade passada. Desde antes da fundação do mundo, Deus tinha escondido, era um mistério, porque o Senhor lembra, querido, de Isaías, vou colocar aqui, ó, Isaías 46, versículo 9 e 10, diz que o Senhor, não há Deus como o Senhor, não há Deus nem semelhante a Ele, que anuncia o fim antes de começar. Quer dizer, Deus, quando Ele criou o homem, Ele já sabia que o homem ia cair, então Ele já preparou um resgate, a semente, Ele já sacrificou a Jesus antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, esse cordeiro que é a semente. Então qual que é a glória do homem? Ele diz, ó, e o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então a glória de Deus é Cristo em nós, e Cristo em nós é a semente, é o Espírito de Deus. Através de receber a Cristo, nós recebemos a semente que é o Espírito. Recebendo a semente que é o Espírito, nós recebemos a vida de Deus, e nós agora temos um corpo espiritual, e recebendo esse corpo espiritual é a esperança da glória, é a glória do Pai em nós. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, bem pertinho da câmera aqui. A glória do Pai é Ele morando dentro de você. Uau! Verdade, Júnior. Se aquele que está em Cristo, a Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Por que nenhuma condenação? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, a alma vivente, a carne, mas anda segundo o Espírito. Amém, querido? Porque a glória de Deus agora habita em nós. Então a glória de Deus, querido, não é só eu pegar assim a mão assim, ó, Senhor, te dou toda a glória, toda a honra, glória, glória, aleluia. Não é isso. A glória de Deus é eu viver para Ele, é eu permitir que Ele viva através de mim, que Ele ande através de mim, que Ele fale através de mim, que Ele ensine as pessoas através de mim. A glória de Deus é viver para Ele, por Ele, para Ele, nada, sem Ele nada existe. A glória é Ele no homem, é voltar ao estado original. Cristo foi o primeiro homem sobre a terra a ter o estado original do primeiro Adão. Ele é o último Adão perfeito. Forte isso, né? Top demais esse negócio. Eu vou até tomar água, porque agora me deu até as pernas até tremeu aqui agora. O Claudei, tem que ser com gás, né, Claudei? Porque para dar pressão. Amém, irmãos? Está entendendo que poderoso é isso? Entender, aprender, estudar a palavra. Conhecereis a verdade te libertará. Então, pastor, eu preciso fazer campanha de maldição, irmão? Não, você tem que fazer campanha para Jesus morar em você, para que você carregue a glória dele. Você tem que fazer campanha para a sua alma vivente morrer, parar de viver pelas suas emoções, pensamentos e vontades. Sua alma é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos que fazer corredor de fogo, sim, para matar a alma e viver o Espírito, porque viver o Espírito é permitir que a semente de Deus, que a vida de Deus, que o próprio Deus viva através de nós. Então a esperança da glória é Cristo em nós através do Espírito. Fala alguma coisa aí, irmão. Olha o Claudei lá de Pimenta Bueno com nós aí, irmãos, ó. Pensa o Claudei conosco, lá em Pimenta Bueno participando, ele é a Tayane. Aleluia, glória a Deus. Logo, logo, Claudei, vamos ter uma igreja do amor, uma imersão da Escola dos 5 Ministérios, Life Homes em Pimenta Bueno. Irmão, se você é de Pimenta Bueno, entre em contato aí com o Claudei e a Tayane, tá? Claudei e a Tayane. Depois, Claudei, coloca aí, filho, o seu WhatsApp aí para eles entrarem em contato.
Tem muita gente em Pimenta Bueno que quer aprender as Escrituras, aprender a palavra. Logo, logo teremos uma imersão das Escrituras em Pimenta Bueno, Rondônia. Continuamos, querido, então presta atenção. Agora o Senhor tem o primeiro filho sobre a terra. É tão difícil porque agora há um conflito entre Cristo e a religião, porque a religião não aceita Jesus como filho, não aceita Jesus como a esperança da glória, a glória de Deus na terra. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a tua glória do unigênito. Presta atenção, a religião que deveria receber Jesus, abraçar Jesus, entender Jesus, agora rejeita Cristo, que é o único Filho de Deus. Então vou voltar a dizer, querido, eu falo, a religião te afasta da presença de Deus, te afasta da glória de Deus, te afasta da vida de Deus. Não há vida de Deus na religião, querido. Se você é um religioso, se você vive em uma igreja religiosa, você está afastado de Deus. Presta atenção, continuamos. Então agora, querido, nós temos agora que processar esse trabalho. Por quê? Porque agora nós precisamos ler alguns textos. Vamos ler alguns textos? João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, versículo 17 vai dizer assim: porque a lei foi dada por Moisés. Moisés foi dada a lei. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Vieram por Jesus. Então presta atenção. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada, vieram com Jesus, porque Jesus é a graça e a verdade. Por isso que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção, querido, por que eu estou lendo esse texto? Porque agora Cristo, que é o único Filho, como foi que ele recebeu a promessa de Abraão, que Deus tinha dado em Adão, confirmado em Noé, profetizado em Abraão e guardado através da lei em Moisés? Como que foi? Olha o texto, vamos lá. Romanos capítulo 10, querido. Vai anotando aí, Romanos capítulo 10. Agora eu vou mostrar para você, em poucos minutos, rapidamente, como foi que Cristo conseguiu receber a promessa. Aquela promessa que saiu de Adão para Jesus, ok? Presta atenção. Ele diz lá em Romanos capítulo 10, do 1 em diante: olha lá, 10:1 diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo está escrevendo aos romanos e dizendo: olha, o meu desejo para o povo judeu, o povo que rejeitou a Cristo, o povo que achou melhor viver com o tutor do que viver com o próprio pai, entendeu? É mais ou menos assim, querido. Eu deixo um tutor para cuidar do meu filho até quando eu chegar, porque quando eu chegar, o tutor não precisa mais cuidar, porque o próprio pai veio cuidar agora. Quem está entendendo aí? O tutor, que era a lei, ele cuidava de criar, ele estava cuidando da semente até chegar Jesus, porque agora o pai veio com Cristo através da sua semente, o Espírito. Mas agora não precisa mais que o tutor, a lei, cuide do povo.
povo, porque agora o próprio Espírito que vai entrar em cada homem vai cuidar dele. Nós vamos entender isso na segunda aliança, ok? Vamos lá. E ele diz, 2, porque ele dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Presta atenção nessa palavra. Presta atenção, ele diz assim, olha, eu estou orando pelo povo de Israel para a salvação deles. Por quê? Irmãos, não se irem com Israel, porque eles têm zelo de Deus, eles amam a Deus, eles têm zelo a ponto deles levarem a lei mais forte. Então eles têm zelo de Deus, eles cuidam das coisas de Deus, mas sem o entendimento. O que é entendimento? O Espírito sem o corpo espiritual, porque a lei não traz o Espírito para dentro de mim. Eu não recebo Jesus pela lei, eu recebo Jesus pela fé, pela graça, crendo e confessando. Quando eu creio e confesso, então o Espírito entra, e a lei não tem mais valor para mim, no sentido, a lei foi abolida para a minha vida, porque agora eu tenho o próprio Pai dentro de mim, eu não preciso de tutor para cuidar, porque o Pai vai cuidar de mim através do seu próprio Espírito. Mas Israel, eles são zelosos de Deus, mas sem entendimento, porque não tem o entendimento do Pai. Entendeu aí, irmão? 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça, através da lei, não se sujeitaram à justiça de Deus, que é Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Meu Deus, o fim da lei, o fim da lei é Cristo. Em Cristo, porque Cristo trouxe o Pai de novo. Então assim, uma criança ela só precisa de tutor até que venha o Pai. Quando o Pai chega, o tutor não precisa cuidar mais. Entendeu? Então o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tem que crer. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Então Moisés disse, olha, aquele que cumprir as 2 cláusulas e os 10 mandamentos, os 613 preceitos, olha o que Moisés diz lá no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. 5, ora, Moisés descreve a justiça que é da lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Então se qualquer homem sobre a face da terra, ele cumprir a lei, ele vai viver, ele vai dar vida, ele vai ter vida. Por quê? Porque as bênçãos correrão e o abençoarão. A promessa que foi dada a Abraão alcançará essa pessoa que cumprir toda a lei. Amém, irmão? Mas a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, o que trazer do alto a Cristo. Vamos agora para Romanos capítulo 13. Como foi que Cristo alcançou a promessa? Estou te dando os textos, a base bíblica para você. Olha aí, o Claudei colocou o telefone dele, o WhatsApp aí, viu, querido? Aquele que quiser começar uma Life Homes aí em Pimenta Bueno, o Claudei já está preparado aí para começar, ok? Ok, queridos? Cristo, faz por favor, pega a extensão que tem aqui, puxa ela. Meu computador vai desligar. Exatamente, falta 10 minutos. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, não precisa não. 21 minutos. Perfeito. Vamos lá, continuamos para terminar, irmão. Falta 8 minutos. Vamos lá, ó. Romanos 13, versículo 8. Presta atenção que eu estou dando para você agora o cumprimento da lei. Como que foi que o Senhor fez para alcançar a promessa, para ser o último filho de Deus e através dele se multiplicar? Ele diz assim, ó: ninguém demais coisa alguma a não ser o amor com que vos amei uns aos outros, porque quem ama ao outro cumpriu a lei. Então ele diz: aquele que ama, meu Deus, não tem nem espaço mais para anotar aqui. Vou colocar aqui, ó: ama, cumpriu a lei. Quem ama, cumpre a lei. Ele vai dizer, ó:
Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, como foi que Cristo alcançou a promessa que foi profetizada em Abraão e foi declarada em Adão ou em Eva através de Deus? Como? Através do amor. Através do amor ele cumpriu toda a lei. E aí nós precisamos entender tudo sobre isso, querido, tá? Então, como foi que o Senhor, quando ele cumpriu a lei pelo amor, ele alcançou a promessa? Amém, irmãos? Ele alcançou a promessa. Romanos capítulo 13, do 8 ao 10 está escrito isso. Se nós pudéssemos ir lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, rapidamente. Olha o cumprimento da lei, querido. Pastor, eu preciso guardar a lei? Não! Pastor, eu preciso guardar o sábado? Nunca! Não precisa. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. O sábado é Cristo. O sábado foi o dia que o Senhor descansou, porque Ele entregou a Cristo como resgate do homem. Por isso que o sétimo milênio, ou o último milênio, é o ano do descanso, é o ano de Cristo, é o ano que Cristo vai reinar. Então eu não preciso mais guardar a lei, guardar o sábado. Eu preciso guardar a Cristo, que é o meu sábado, é o meu descanso, é o dia de eu descansar sempre. Eu não descanso só um dia, eu descanso todos os dias nele. Olha lá, Mateus capítulo 5, versículo 17. Olha o que o Senhor diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Repete comigo: cumprir. Cumprir a lei. A lei está aqui e a promessa está aqui. Ele veio cumprir a lei. Olha só: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passassem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Presta atenção, querido. O que o Senhor está dizendo? Quem entendeu? Primeira semente, segunda semente. Então, ele diz assim: olha, eu não vim abolir a lei, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir ela. Então Cristo cumpriu. Para quê? Para que eu não precisasse cumprir, porque agora o tutor não tem mais força sobre mim, porque agora o próprio Pai cuida de mim. O problema é que tem algumas pessoas ainda no mundo que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E tem uns que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, mas ainda é imaturo. E todo imaturo precisa de um tutor, precisa da lei para dizer: não matarás, não furtarás, não farás isso, porque ele ainda não conseguiu entender a Deus, o plano de Deus. Então o Senhor nunca aboliu a lei, Ele nunca destruiu a lei. A lei ela está em vigor, mas só sobre aqueles que ainda não têm o Pai como Pai. Então, a partir do momento que eu tenho o Pai como Pai, o tutor não tem valor. Quando eu ainda estou servindo a Deus como servo, então esse Deus precisa colocar a lei sobre mim, que é o meu tutor, porque eu tenho um servo, não tenho um pai. Quem está entendendo? Isso mesmo, Gino. Se ele cumpriu, nós não precisamos cumprir mais. Mas nós não precisamos cumprir se ele é nosso pai. Se não for pai, eu preciso do tutor. E só tem Deus como Pai aquele que entendeu que agora o Pai vive dentro dele, esperança da glória que é Cristo em nós. Entendeu? Então a lei ela tem o seu lugar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 7 que a lei é justa, santa, ela é pura, justa e santa. Por quê? Porque ela protege o homem da anarquia, ela protege o homem de não se perder, ela protege o homem da queda, de se autodestruir. Então a lei põe limites. A lei coloca barreira no homem, mas o Espírito liberta o homem da lei, porque agora eu vivo no Espírito, eu vivo acima da lei. Não que eu vivo sem lei, eu vivo acima dela, eu vivo cumprindo ela no Espírito.
Porque antes da lei, Cristo, existe o princípio de Deus, e o princípio é Cristo. Então antes da lei, Cristo é o princípio. A palavra princípio, ela vem de primeiro, ela vem de Cristo. Então eu não vivo pelo processo da lei, eu vivo pelo princípio. Como era no princípio, agora eu quero andar. Entendeu? Isso é forte, irmão. Isso aqui nós ficava 6 meses só nessa parte aqui. Tem manto um atrás do outro aqui dentro. É muita verdade, irmãos, dentro de um texto só. Nós vamos ter que parar aqui, irmãos. 5 minutos. Nós vamos ter que parar aqui. Amanhã nós continuamos dessa parte para frente. Cristo vai apagar tudo para nós continuamos daqui para frente. Porque tem muita coisa de Deus para nós aprendermos. Amém? Muita coisa de Deus, muita coisa boa. Deus tem algo maravilhoso para nós aprendermos. Ok? Vamos orar. Quero te abençoar. Quero que você possa compartilhar com multidões aí, né? Vou compartilhar, Claudei, eu vou compartilhar com os grupos de compra e vendas aí de Pimenta Bueno, tá? E eu vou colocar o seu telefone aí, querido, vou repetir, tá? Olha só, presta atenção, quero te dar 3 avisos. Nosso decreto aqui de Rondônia liberou novamente o culto nos domingos. Então esse domingo provavelmente teremos culto às 19 horas, tá? Às 19 horas, provavelmente, porque o nosso prefeito vai lançar também o decreto, estamos esperando. Segundo aviso, nós temos 31 life homes aqui em Colorado, ativas, que estão ensinando a palavra do Senhor, e logo teremos aí em Pimenta Bueno. Então você que é de Pimenta Bueno, tá? Você que é de Pimenta Bueno, de Vilena, né, do Triunfo, você que é de Cacoal, né, você que está aí nessa cidade, nós temos pessoas aí que estão abrindo life homes. Em Pimenta Bueno nós temos a Tayane e o diácono Claudei, que está lá preparado para abrir uma life homes e começar a compartilhar a vida de Deus através da palavra. Life homes significa vida nas casas. São reuniões nas casas com 5 a 7 pessoas, aonde ali tem apostilas da graça, onde nós compartilhamos semana após semana a palavra da vida. Amém, querido? Também enviamos alimento diário. Temos a imersão agora em abril, a 3ª semana de abril teremos uma imersão aqui em Colorado Oeste. Você é o nosso convidado especial, tá bom, querido? Não esqueça, se você está em Pimenta Bueno, quer aprender a palavra, entre em contato com esse telefone que está aí nos comentários, tá bom, querido? Tá? Vamos orar. Quero te abençoar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada aluno, cada irmão, cada companheiro aqui da Escola dos 5 Ministérios, a 10ª aula, né, de aprendizado das Escrituras, da economia de Deus, do plano completo de Deus, restauração do homem, o processo de restauração. Pai, eu quero abençoar cada família, que esse conhecimento traga vida para dentro de nós, traga firmeza, alicerce, segurança, seguralidade, nós possamos estar seguros no Senhor. Pai, eu declaro a Tua palavra viva, frutificando, nascendo, produzindo, gerando mais vidas, como é Cristo, uma semente plantada, Ele morreu para que possa dar muitos frutos. Nós também queremos morrer, ser sementes plantadas para que muitos frutos fluam de nós. Por isso nós declaramos essa palavra para todos os irmãos hoje e para todos sempre. Amém. Amém, querido. Deus abençoe Claudei, Tayane, Júlia, Domélica, né, Andressa. Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor e até amanhã, quinta-feira, com mais uma aula, a 11ª aula da Escola dos 5 Ministérios. Graça e paz.